você falou, Lula e JP já abordaram a questão tática dos dois times, não precisa nem seguir nesse caminho, foi bem pontuado já. E sobre o início de campanha, Fred, não o Bote, Fred o Real, tinha dito que o Bahia tinha conseguido 6 pontos nobres, ele foi a expressão que ele usou, dentro do campeonato, e ele enumerou da seguinte forma, porque nem todo mundo, tipo, recebeu o Cruzeiro em casa, não é esse Cruzeiro agora, o Cruzeiro SAF, né? Apesar da folha do Cruzeiro ser bem baixa, mais barata do que menor do que a do Bahia, a do Sport, muito estranho isso. Mas enfim, oficialmente é o número que foi dito. Mas nem todo mundo vai pegar o Cruzeiro em casa e vai ganhar o jogo. Não é um jogo que você coloca 3 pontos na tabela, como existem outros adversários que você recebe, você pode até não vencer naturalmente, mas que você fala, ó, esse é um jogo de 3 pontos. Então, Bahia e Cruzeiro não era, e nem o Náutico fora de casa. Porque também existem jogos fora de casa que você enxerga como acessíveis para ganhar ou empatar, e aqueles que você diz, ó, é pelo menos um ponto, e tem até aqueles jogos que você fala, esse aqui é difícil e se perder, enfim, dá para resolver e tal. Eu não vou dizer que o Bahia colocou 0 nos aflitos, mas não colocou vitória também, até porque não ganhava há quase 40 anos. Então, assim, é algo que o Bahia simplesmente não fazia. Simplesmente o Bahia não podia chegar e dizer que ia pegar 3 pontos do Náutico nos aflitos, porque não é algo que historicamente o Bahia faz. Então não dava simplesmente para dizer algo que o Bahia há 40 anos não faz, já dizer, vai fazer agora, é normal. Então o Bahia conseguiu esses 6 pontos e por que eu comecei por isso? Porque esses 6 pontos transformam esse empate contra o CSA em um resultado completamente aceitável, dormir na liderança ainda, pode ser ultrapassado pelo Operário, que vai pegar o Náutico nos aflitos no domingo, é o jogo que vai encerrar a terceira rodada, um jogo isolado no domingo. Então esse empate do CSA, que aí você vai junto, a Série B é um campeonato que você analisa muito por bloco. É um campeonato tão parelho que se você for individualizando, tropecei aqui, você consegue recuperar muito rápido. Tipo, você perde um jogo-chave, mas é um campeonato tão parelho, você consegue, no jogo seguinte, mesmo fora de casa, a maioria dos adversários são acessíveis. Eu disse que existem os que não são acessíveis, mas a maioria, para quem está brigando pelo acesso, a maioria é acessível. E o Bahia somou 4 pontos fora de casa. Numa largada, não acho que o Bahia tratou como algo simples de arrumar 4 pontos nesses 2 jogos. Não, primeiro que ele não tinha vencido o próprio CSA na Copa do Nordeste, e o Náutico agora é um Náutico de duas derrotas, já agora é um Náutico que não ganha 6 jogos. Pô, mas isso é agora. Quando foi jogar com o Bahia, o Náutico estava ali numa fase, você não contava aquela cena que ia ser dessa forma. Então, eu acho que o Bahia, para esse início de campeonato, e sobretudo para a reta final dos primeiros campeonatos do ano, com a eliminação na Copa do Nordeste, mesmo ganhando, e eliminação do Campeonato Baiano, mesmo ganhando, esse início é acima, para mim, acima do esperado. Primeiro, acima de esperado em pontuação, 7 de 9, e em futebol também, tá? Porque você poderia, na Série B, a Série B é um campeonato que você poderia ter esses mesmos 7 pontos e não ter tanto futebol. Como, por exemplo, tá lá a Chapecoense, acabou de empatar com o Vasco, a Chapecoense tem 5 pontos, e você olha assim, pô, como é que a Chapecoense tem 5 pontos já? O Londrina, como? Com certeza é acima do esperado, com certeza. Os dois, futebol e ponto. Sendo bem sincero com você, quando eu tenho um grupo de amigos que a gente só tem Bahia, né? A gente fez uma simulação dos 10 primeiros jogos do Bahia. A primeira vitória que a gente fez foi contra o Sampaio na próxima terça-feira. E não seria absurdo. A gente não contava vencer o Cruzeiro, não contava vencer o Náutico e não contava o empate contava com o CSA, tá? Esse empate contava. Não é uma conta absurda você colocar, porque o Bahia já volta a campo terça-feira, vai ser uma rodada quase cheia na terça-feira, a quarta rodada. Perfeito, Lula. Você colocar essa sequência inicial do Bahia e você falar que o Bahia ganha contra o Sampaio na quarta rodada, essa projeção, que é o que eu estava falando antes, todo mundo faz as suas projeções. Não era absurdo. Não significa que você não considerava a vitória sobre o Cruzeiro. Significa que você estava sendo realista. Ó, isso aqui é um jogo duro, você não vai colocar 3 pontos. Assim como, com todo respeito ao Sampaio, aqui eu chamo de voinho, que é o pai do Bahia, e o Bahia é pai de outras pessoas. O Sampaio, nessa situação, apesar de ter sido campeão maranhense nessa semana, se você briga para o acesso e o Bahia briga pelo acesso, o Sampaio é um jogo que você precisa ganhar. É um jogo que você precisa ganhar, como
para colocar um exemplo de quem já enfrentou o Sampaio dentro de casa e ganhou no finzinho, o Sport ganhou do Sampaio no finzinho. Estava sendo considerado um tropeço já preocupante. Para quem vai brigar pelo acesso, já vai largar dessa forma. Ali não jogou nada, assim, foi uma partida ruim do Sport, mas acabou ganhando do Sampaio. Ou seja, não teve tanto futebol, mas teve resultado. No caso do Bahia, ele teve ponto até agora e teve resultado. Eu acho que é isso que é animador para esse início de competição, porque começava a mostrar um 2022 para o Bahia não muito diferente do que tem sido o segundo semestre dos últimos anos. E quanto ao CSA, apesar desse quase folclore de Mozart sobre ele sempre falar que o time dele é melhor, merecia o resultado e tal, mas apesar de eu tratar isso como folclore também, porque não dá para levar muito a sério ele dizendo isso, mas o CSA, na hora que você está vendo o elenco do CSA, é bem interessante para a Série B, pô. Ele é bem interessante para a Série B. Ele tem jogadores ali, cuidado de boa para render na segunda divisão. Tem um goleiro bom, tem um meio-campo bom, tem um ataque que é promissor. O CSA só tem 2 jogos, tá? Ele empatou na primeira rodada, fora de casa, contra o Ituano. Ele não folgou na primeira rodada porque ele estava jogando a disputa de terceiro lugar do Campeonato Alagoano. Aí alguém perguntou: para que disputa de terceiro lugar do Campeonato Alagoano? É porque precisava vencer o terceiro lugar do Campeonato Alagoano, enfrenta o campeão da Copa Alagoas por uma das vagas da Copa do Brasil do estado. E que as outras aí, porque no mesmo fim de semana o CRB também folgou na segunda divisão, mas era para disputar o título com asa. E no caso do CSA era esse sentido, então não jogou esses 2 jogos, vão ser só, acho que depois da quinta rodada é quando o campeonato vai voltar a ficar equalizado. Então o CSA está invicto, está com seus 2 empates e é um time chato. É um time que tende a valorizar esse empate que o Bahia conseguiu hoje. Apesar do Bahia ter pensado, pô, estava ganhando, aí vai, quando o posto de intervalo toma um empate. Tem um pênalti não marcado. Depois o cara está um pouco na frente, um gol impedido, que até na narração até narrou como gol, que era normal, não foi nem aquele lance que é impedido, você sabe que está impedido, é só mesmo que no replay. Na hora eu não estava com tanta atenção assim para reparar que a jogada do gol do Bahia aos 42 do segundo tempo estava impedida. Então, dentro desse lance, um jogo que teve um laicar no segundo tempo, você pode até ficar um mínimo de frustração por não manter os 100%, tá? Acho que tem um pouco disso também. Pô, começou 100%, tem uma largada boa, mas eu acho que o CSA vai valorizar esse ponto do Bahia a médio prazo. E o próprio CSA vai ficar na primeira metade da tabela também. Tende a ficar, porque é um elencozinho bem ajustado para essa competição.